eu falo muito disso, é uma das coisas que a gente mais fala. Que o maior problema, assim, a gente fala, qual é o maior problema da democracia brasileira? Os petistas vão falar que é o dinheiro o bolsonarista vai falar que é o Xandão. Cara, tem um outro problema, que esse é o maior de todos, que é a compra de votos. A base da democracia é a compra de votos. Se você for pra São Paulo é uma cidade, uma capital, boa parte do voto na periferia é compra de votos. Se eu for pra Vinhedo, que é a cidade que meus pais moram, uma cidade com o IDH de Vinhedo é igual da Itália. Caraca. Dito isto, boa parte dos votos são comprados. Americana, IDH alto, voto comprado. Agora, se eu for para um sertão, se eu for para uma cidade pequena no interior do Nordeste, interior de Minas, 60%, 70% dos votos são comprados. Sim. Comprados. Que povo é esse que transaciona o voto e que depois diz que vive numa democracia? Não tem democracia no Brasil. Não, isso sem dúvida. Esse é de longe o maior problema. Porque você fala assim, para que serve o orçamento secreto? Para que serve os grandes esquemas de superfaturamento e corrupção e os pequenos esquemas? São para sustentar essa estrutura. E conforme a gente foi entrando na política, a gente foi descobrindo isso. E todo mundo fica puto, não, vamos punir os políticos, vamos, mas e a pessoa que tá toda eleição vendendo voto? Sim. São milhões de brasileiros, assim, vamos botar aí no mínimo 1 ou 2 dezenas de milhões de brasileiros que vendem o voto. E eu não tô falando assim, vendi pelo Bolsa Família, vamos falar que é uma coisa mais etérea. Não, estou falando do cara que chega pro político, o político oferece, vou te dar um saco de cimento e tal, manda aí uma grana pra tua família, vai votar em mim, sabe onde é a sessão eleitoral onde eles votam, já faz o cálculo de quantos votos vai ter na sessão eleitoral e acompanha ali. Os caras... Isso assim, pra gente entender, isto é a base daquilo que a gente chama de democracia. E ninguém fala nada. Não, democracia no Brasil não existe, mas uma coisa que a gente faz, o brasileiro faz, eu já fiz isso também, tá? É colocar o brasileiro como um povo desonesto. E o brasileiro como povo, ele não é desonesto. O brasileiro não é que o brasileiro, ele não é. Só que a gente tá vivendo numa cultura que, assim, o cara ele tá vendo todo mundo levar vantagem. Então, ele levar vantagem é um jeito na cabeça dele de ele tá no jogo, de ele não estar sendo lesado. Você entende? Ele não tá levando a vantagem por muito, é o normal. É um jeito, ele entrar no jogo, é um jeito de ele não estar sendo lesado. Por que eu tô falando que é assim? Eu conheço muitos brasileiros que foram morar no Japão, muitos até voltaram, por exemplo. Outros que foram morar na Inglaterra. Na Inglaterra até eu vi isso, é excepcional. O cara, ele vem aqui, ele dirige mal, ele fura farol vermelho, ele faz tudo. Chega lá, ele para em toda a faixa de pedestre. Então o brasileiro ele se adapta muito rapidamente à cultura. E a cultura brasileira é essa, de levar vantagem. Se você tem uma nova Constituição, se você ataca principalmente o ensino, você muda o sistema de ensino no Brasil, você cria uma nova cultura, o brasileiro se adapta muito rápido. Ele vira outro brasileiro. Muita gente não vai acreditar. E o cara que ele não segue essa regra, e eu tô desde 2006 no YouTube, tem quase 10 mil vídeos meus na internet falando, então é só ver se eu mudei alguma coisa. Hoje eu postei um vídeo no Twitter, que é um pedaço de uma série, um filme, não sei o que é, e ele é um policial, é um cara, um rapaz negro que é um policial, ele tá com a arma aqui, e aí eles param o cara tá com dinheiro de tráfico, de qualquer coisa, e o cara pega e fala assim, olha, se a gente for dividir aqui igualmente, é 3 mil reais pra cada um. O comandante fala. E o cara fala assim, o policial fala, de maneira nenhuma. Tá? Ele fala, de maneira nenhuma. E aí o cara fala, se a gente levar isso pra delegacia, esse dinheiro vai sumir. Mas vamos dividir entre a gente. E ele fala, de maneira nenhuma. E aí o comandante fala pra ele assim, mas o que é? Você é valentão, hein? Você vai querer trocar tiro? Ele fala, se precisar, eu vou. Né? Ele fala, pô, você tá falando com o seu comandante. Ele fala, não, eu tô falando com um bandido. Pior do que esses que eu tô prendendo. O cara pra ter, e eu postei porque eu me identifico muito com isso, o cara pra ter essa força moral, pra todo mundo tá estando errado, e ele não ser, é muito difícil. É muito difícil. Isso, assim, isto é muito difícil. E assim, no Brasil você é tratado como um otário, se você se comporta assim. Sim. Tem aquele, acha lá, assim, é aquela famosa frase do Rui Barbosa, do ter vergonha de ser honesto. Né? Isso aí é do começo do século XX. E de tanto ver prosperar, como é que é? Isso aqui, ó. De tanto ver... esse é o grande problema. De tanto ver triunfar as unidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. E essa é a real do brasileiro. Sim. As pessoas têm vergonha de ser honesto. Mas entendeu que não é um problema do brasileiro? Não é um problema genético. Não é aquele problema genético. Eu acho que é um problema... É cultural. Se você mudar a cultura, o brasileiro se adapta rápido. Eu concordo. Vê como o brasileiro se adaptou rápido ao Pix, por exemplo. Eu concordo, Léo, mas eu acho que assim, é uma dimensão civilizacional essa transformação cultural. Sim, o que é preciso fazer? Parece fácil. Civilizacional. O que é preciso fazer para isso acontecer
é grandioso. É muito grandioso. É você mudar a Constituição, Sim. é você trabalhar em cima das escolas, mudar o sistema de ensino nesse país e a mentalidade do ensino. Pô, passei por um prédio esses dias em São Paulo gigantesco. Né? É normal, você passa ali por São Paulo, a Avenida Tiradentes e tal, você vê muito disso. Umas pinturas gigantescas em laterais de prédio. Tem uma pintura lá do Paulo Freire, gigantesca. A gente precisa falar da tragédia é que o pessoal não conhece nem a história, né? Vê o mecanismo que o Paulo Freire criou para ensinar adultos, não é para criança, né? Então tudo o que ele fez ali acabou que não funcionou direito nem para adultos. Ele tinha até uma proposta razoável, que era óbvia, né? De você vai ensinar um pedreiro. Sim, é a pedagogia da pedra. Você ensinar através do sistema de referências dele. É do que ele conhece, até é legal, bacana, mas é um sistema para adultos. Isso, tudo que a gente foi usado, que você pega Paulo Freire, é uma militância, não é um sistema de ensino. Isso se mostrou um fracasso no decorrer das décadas e a gente ainda tá idolatrando esse cara. Sim. Então se eu não mudar culturalmente, não mudar a base, não mudar as escolas, não ter uma nova Constituição, mas só que isso é absurdamente difícil. Isso é colossal. Mas se for feito se esse colosso surgir, o brasileiro muda e muda rápido. Ó, eu vou te falar, vou falar meu feeling sobre isso. Porque eu entendo, é uma admissão civilizacional que a gente precisa fazer, que nós temos que desmontar um tipo de sociedade baseada na desconfiança, no farinha pouco, comeu pirão primeiro, no ri-ri-ri, levei vantagem, Sim. num quase niilismo, em que as pessoas acham que tudo é uma esculhambação e tudo precisa ser uma esculhambação, num hedonismo que resulta disso, que funciona da seguinte maneira: já que eu não posso esperar muito de nada, deixa eu fruir meus prazeres aqui, deixa eu curtir a vida. Que essa coisa do brasileiro, você já ouviu falar da armadilha da renda média que os países passam? A gente está desenvolvendo uma tese, lá na Valete inclusive, que a gente está chamando de armadilha da renda baixa no Brasil. O Brasil chegou numa armadilha de renda baixa, em que as pessoas aceitam estar, vamos dizer, em uma posição de renda baixa e encontram razões para ser feliz dentro dessa lógica, o que é uma insanidade. E aí tem estudos sobre isso. O Luiz Lima, ele escreve para a Valete, ele fez um estudo sobre o Centrão e compra de voto gigantesco, que também a gente publicou. O Luiz tá trabalhando com Orlando nisso. E por que isso é interessante? Porque a gente chegou num tipo de modelo de sociedade em que nem que a mediocridade foi aceita. A ruindade pura e simples foi aceita, foi normalizada. E qualquer combate a isso é demonizado. Então, como a gente inverte? Eu acho, e aí eu acho assim, do ponto de vista coletivo, nós precisamos de um grande trauma. O que seria uma trauma? Eu acho que a gente precisa de uma guerra. E aí é muito complicado falar isso, mas assim, nós precisamos de uma guerra, e pra mim a guerra é a guerra contra o tráfico. É uma guerra de retomada territorial. E é guerra mesmo. E eu acho que todo trauma envolve dor, envolve morte, envolve sangue. Igual foi a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana foi uma guerra definidora da natureza americana. Aí eu te pergunto, foi melhor a guerra ou vocês preferiam que a escravidão continuasse até hoje? Pois é. Ou, por exemplo, a Inglaterra poderia não cumprir o pacto que ela tinha com a Polônia de defesa mútua e simplesmente, a Alemanha está muito forte, vamos empurrar com a barriga. E a Inglaterra, e teve a Segunda Guerra Mundial. E aquilo impediu Aliás, a expansão. foi por isso, foi por deixar... Né? Agora, isso que você falou da renda baixa é espetacular, porque tem estudos sobre isso, e um monte de estudos sobre isso, de o quanto você consegue oprimir um povo até que ele se revolte. Tá? Tem muitos estudos sobre isso. E a pobreza não causa revolta, a pessoa não vai se revoltar pela pobreza simplesmente. Vai se revoltar se você de alguma forma criar expectativa, ou esse povo criar expectativa, e a condição dele não está atendendo às expectativas, a evolução da expectativa disso. Só que você controlando, que é o que o governo quer fazer, controlando a internet, por exemplo, vamos controlar a internet e dando um ensino de baixa qualidade, sem impedindo o acesso das pessoas ao conhecimento, como que vai crescer a expectativa dela? Ela vai ficar na pobreza. Do ponto de vista psicológico, tá, o que as pessoas temem? Todo mundo teme no futuro você estar desguarnecido de toda maneira, né? Eu não tenho uma casa, não tenho um abrigo, não tenho o que comer. Então, quando você dá, mesmo que seja a renda baixa, não precisa ser a média. A renda baixa, você garantiu. Você sanou esse medo do cara. E esse medo, ele é natural, ele é inconsciente. Tá? Então você pegou o medo animal e você tirou da pessoa. Por que esses estudos são importantes para o controle estatal? Por que o Estado faz isso? Porque com isso ele percebeu, por exemplo, eu não preciso garantir nem a renda média. Não, é baixa. A renda baixa já resolve Até o meu porque, problema. Léo, as grandes mudanças, as grandes revoluções acontecem através dos mais pobres ou da classe média? Então você sempre da classe média. A mudança nunca vem dos pobres, sim. É a classe média. E tem uma certa intelectualidade envolvida, que foi aquilo que a gente tá falando da revista Valete. Sim. Né? Você tem que ter uma intelectualidade envolvida com isso. Só que durante décadas nesse país, a intelectualidade que promoveu revolta em inúmeros lugares, a intelectualidade está a serviço do Estado. Ela está a serviço do poder do Estado de manter as pessoas na miséria. A ponto disso, exatamente o que você falou, eu não preciso nem mais da renda média. A renda baixa me resolve esse problema.